Olá, um ótimo dia a você, com a graça e a paz de Jesus. Estamos iniciando um novo despertar com Deus, jornada bíblica. Vamos hoje ao estudo do penúltimo capítulo do livro de Josué, o capítulo 23. E o tema em nosso estudo de hoje, promessas condicionais. O que você sabe sobre as promessas de Deus? Porque elas são condicionais? Como alcançá-las em nossas vidas? Porque as orientações de Josué ao povo em sua despedida é de grande importância para nós hoje. Josué 23 registra o discurso de despedida de Josué aos líderes e anciãos de Israel quando se aproximava o fim de sua vida. Ele reúne o povo para lembrá-los da fidelidade de Deus ao longo de sua história e exorta-os a permanecerem fiéis à aliança. Josué garante ao povo que Deus continuará a lutar por eles enquanto permanecerem obedientes. Ele também os adverte sobre as consequências de se afastarem de Deus, mencionando que assim como Deus cumpre suas promessas de bênçãos, ele também cumprirá suas promessas de julgamento, caso eles desobedecerem. Então, esta introdução nos apresenta um pequeno resumo do que o capítulo 23 apresenta para nós. Vamos ao nosso estudo agora, considerando os versículos deste capítulo. Vamos aos comentários. Josué, servo do Senhor, faz um discurso de despedida, assim como Moisés no livro de Deuteronômio, relembrando o povo as vitórias que Deus concedeu a eles, mas também, como um bom líder, ele os adverte, faz seus ouvintes lembrarem-se de que ainda existem áreas a serem conquistadas e, principalmente, da necessidade da lealdade a Deus e a sua lei segundo a aliança. A missão deles permanece ser súditos do reino de Deus no mundo. O versículo 1 destaca o descanso. Este é um conceito importante no Antigo Testamento. Em outras passagens também apresenta Deuteronômio capítulo 3, verso 20, 2 Samuel 7, verso 1, verso 11, e no Novo Testamento em Hebreus capítulo 4, que subentende fronteiras seguras, paz com os países vizinhos e a ausência de ameaças à vida e ao bem-estar dentro do país. A experiência de repouso a Israel de todos os seus inimigos aqui, ainda incompletamente concretizada, tornar-se-ia parte da esperança de Israel. Agora, Josué está idoso. Provavelmente aqui haviam se passado 20 a 25 anos após a conquista e a divisão da herança em Siló, descrita dos capítulos 18 a 22. Josué aqui se aproximava dos seus 110 anos de idade, conforme vamos ver no próximo e último capítulo.
A mensagem no leito de morte de um grande homem é frequentemente recheada de profunda sabedoria. E este discurso de despedida do grande líder Josué, sob divina inspiração, apresenta uma mensagem preciosa que é válida para todos os tempos, tanto para o Israel antigo quanto para o Israel espiritual hoje. Portanto, para mim e para você, a mensagem de despedida de Josué, no final de sua vida, encontra sua correspondente na mensagem de despedida de Jesus. Você sabia? O novo Josué, aos seus discípulos na véspera de sua morte, no capítulo 14 a 17 de João, nos capítulos 14 e 17 do Evangelho de João. Olha que paralelo interessante. Josué foi o conquistador do Antigo Testamento e Jesus, o nosso grande conquistador eterno no Novo Testamento. Agora o verso 2, a todo Israel. Josué então convocou, podemos perceber, representantes de todas as tribos. E no verso 3, ele destaca que foi Deus quem pelejou por eles. Eis a razão porque Israel conseguiu ocupar a terra, ou seja, alcançar as vitórias. Vosso Deus as afastará. Destaca o verso 5 neste discurso de Josué. Ou seja, como foi no passado, assim seria no futuro. Agora, dos versos 6 a 13, Josué, conhecendo os pontos fracos da nação, é sábio identificar nossos pontos fracos antes que caiamos. Podemos então traçar estratégias para superar estas tentações, estas fraquezas, ao invés de sermos superados por elas. Olha que dica importante. Devemos conhecer nossos pontos fracos em nosso caráter. Verso 7. Para que não vos mistureis com estas nações. No original hebraico faz uma conexão íntima entre os versos 6 e 7. A obediência fiel ao livro da lei levaria os israelitas a evitarem a associação com nações pagãs. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, disse Josué. O cristão também deve tomar cuidado no seu andar com o Senhor. Ele deve vigiar cuidadosamente nas suas relações para com os infiéis. Por isso o verso 11 destaca: dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Verso 12 a 16, esta arrepiante predição a respeito das consequências das associações com as nações cananitas acabou se tornando realidade. Infelizmente, numerosas histórias no livro de Juízes, o próximo livro que vamos estudar, mostram que Israel teve que sofrer por causa de seu fracasso em seguir a Deus de todo o coração. Deus foi supremamente amoroso e paciente com Israel, assim como é hoje. Porém, não devemos confundir sua paciência conosco com aprovação ou indiferença aos nossos pecados. Como temos dito, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Verso 12: se dele vos afastardes. Josué continua a sua
orientação e apelo. Permanecer na terra prometida dependia da condição prévia de fidelidade ao Senhor e da separação dos idólatras que ainda habitavam ao redor deles. Verso 13, Deus não expulsará mais. A validade da promessa não dependia da cooperação humana, mas a promessa divina não beneficiaria aqueles que rejeitassem a graça de Deus. Essa estipulação fazia parte da promessa divina desde o princípio, quando Deus prometeu ao patriarca Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, verso 3. Versículo 14. Vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, disse Josué. O conhecimento da fidelidade de Deus nunca pode ser uma questão meramente intelectual, mas permeia e amolda todos os aspectos da vida do indivíduo. Então, o verso 15, finalizando os versículos, boas coisas e ameaças. Existem dois aspectos na fidelidade de Deus, porquanto há dois lados em sua aliança, que são promessas e advertências. Pode-se confiar que Deus cumprirá suas advertências tão plenamente quanto podemos confiar que Ele cumprirá suas promessas. Fechamos aqui os comentários dos versículos do capítulo 23. Agora, uma séria advertência para nós. As guerras de conquista terminaram e Josué se retirara ao pacífico remanso de seu lar em Timnat-Sera. Como diz o texto, e sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças e a seus juízes e aos seus oficiais. Alguns anos haviam se passado desde que o povo se estabelecera em suas posses, e já se podiam ver aparecendo os mesmos males que até então acarretaram juízos sobre Israel. Sentindo Josué as debilidades da idade e assaltarem-no, e compreendendo que sua obra logo deveria encerrar-se, encheu-se de ansiedade pelo futuro do seu povo. Foi com um interesse maior do que o de um pai que ele lhes falou, reunindo-se eles mais uma vez em redor de seu idoso chefe. Vós já tendes visto, disse ele, tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Posto que os cananeus tivessem sido subjugados, ainda possuíam uma porção considerável da terra prometida a Israel. E Josué exortou o seu povo a não ficar em sossego e esquecer-se da ordem do Senhor de desapossar inteiramente aquelas nações idólatras. O povo em geral era vagaroso no completar a obra de expulsar os gentios. As tribos haviam se dispersado às suas posses, o exército se debandara, e considerava-se uma empresa difícil e duvidosa renovar a guerra. Mas Josué declarou: o Senhor vosso Deus as impelirá diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra,
como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda. Josué apelou para o próprio povo como testemunha de que, tanto quanto satisfizeram as condições, Deus havia fielmente cumprido sua promessa para com eles. Vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, disse ele, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Declarou-lhes que, como o Senhor cumprira suas promessas, assim deveria cumprir suas ameaças. E será que, assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus. Então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Satanás engana muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com o seu povo é tão grande que ele desculpará o pecado neles, faz diferença, né? O pecado neles. Ele faz figurar que, conquanto as ameaças da palavra de Deus devam servir para certo propósito em seu governo moral, nunca se devem elas cumprir literalmente. Mas, em todo o seu trato com suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter, demonstrando que seu resultado certo é miséria e morte. Nunca houve, nem nunca haverá, perdão incondicional do pecado. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios de justiça que constituem o próprio fundamento do governo de Deus. Isto encheria de consternação o universo dos seres não caídos. Deus indicou fielmente os resultados do pecado, e se essas advertências não fossem verdadeiras, como poderíamos nós estar certos de que suas promessas se cumpririam? A pretensa benevolência que quer pôr de parte a justiça não é benevolência, mas fraqueza. Deus é o doador da vida. Desde o princípio, todas as suas leis foram ordenadas para toda a vida. Mas o pecado se intrometeu na ordem que Deus estabelecera, e seguiu-se a discórdia. Enquanto existir o pecado, sofrimento e morte serão inevitáveis. É unicamente porque o Redentor assimilou a maldição do pecado em nosso favor que o homem pode esperar livrar-se em sua própria pessoa dos horrendos resultados do pecado. Este solene texto encontra-se no livro Patriarcas e Profetas, páginas 521 e 522. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, você pode perceber o quão sério Deus lida com o pecado? Como eu e você precisamos realmente entender corretamente, com equilíbrio, o amor e a justiça,
entre a justiça e a misericórdia de Deus? Deus é amor, sem dúvidas, mas Ele é um Deus santo, justo e que não pode tolerar de forma alguma o pecado permanente na vida, tanto de indivíduo como do povo ou da igreja. Agora, vamos ainda, continuando nossa reflexão, aplicar este capítulo para nossas vidas hoje. Quando cada indivíduo vive seus próprios interesses, problemas tendem a aparecer com facilidade. Podemos relembrar o capítulo anterior, aquele mal entendido, né? Porém, quando todos têm objetivos comuns, a união é quase que automática. Imagine você, se todos os habitantes do nosso planeta estivessem dispostos unanimemente a seguir as indicações morais instituídas por Deus como Criador do universo. Como seria o nosso mundo? Totalmente diferente, não é mesmo? Após ler este capítulo 23 em sua Bíblia, você pode observar estes pontos. Josué considerava sua velhice e, por conseguinte, fez um discurso de despedida diante do povo de Deus. Josué fez uma promessa para o futuro, a qual estava firmada no tempo e no espaço. Ele não pediu ao povo que desse um salto de fé. Fé verdadeira tem lógica, não é irracional. As palavras finais de Josué estão carregadas de teologia. A ênfase sobre a ação de Deus na história reaparece ao longo de toda a sua despedida. A fé bíblica, ela está alicerçada em fatos que podem ser vistos e ouvidos. As Escrituras nunca nos confrontam repentinamente com uma linguagem celestial que nos levem a uma experiência religiosa sem conteúdo. Observe atentamente os versículos 6 a 16. A religião bíblica baseia-se na divina revelação escrita. Sempre foi assim. A segurança presente e futura está em seguir o manual de instrução originado no céu. Agora sejam fortes e constantes, obedeçam a tudo que está escrito no livro da revelação de Moisés, disse Josué, não omitam nenhum detalhe. Deus liberta-nos para a obediência. A obediência sempre deve resultar da graça divina. A graça que foi relevante no passado é importante hoje e no presente. Amor e submissão ao Senhor e não ao pecado. Este é o segredo do sucesso. Percebem? O capítulo, portanto, de hoje em questão importa ser bem considerado por quem quer evitar a perdição, o inferno e alcançar o céu, prometido por Deus. A passagem de 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 18, faz um paralelo com esse texto. A vida de santidade é essencial para a comunhão do indivíduo com Deus. Não podemos ser fiéis a Deus e, ao mesmo tempo, fazer alianças com inimigos do Senhor. Se quisermos alcançar os propósitos que Deus traçou para nós precisamos, primeiro, considerar seriamente a palavra de Deus. Segundo,
orar e viver em todo o tempo, de acordo com a palavra e as promessas reveladas. Terceiro, ficar distante daquilo que nos distancia de Deus. Esta é a aplicação dos ensinamentos do estudo do capítulo 23 para cada um de nós. E a escolha é de cada um. É uma escolha pessoal. Fechando nossa reflexão, as expressões usadas por Josué, esforçai-vos e empenhai-vos, dos versos 6 e 11, nos dizem que temos uma parte a desempenhar como povo eleito de Deus. Há uma resposta que precisamos dar ao Senhor como prova de nosso amor e lealdade. Não se trata, porém, de salvação pelas obras, não confundamos, e sim de uma declaração de amor ao Deus que nos salvou, pela graça. Ao declarar a João a mensagem à igreja de Laodiceia, Jesus atribuiu a esta igreja dos últimos dias o status de igreja morna. Nós vivemos no 7º período da Igreja de Deus, período de Laodiceia, e a descrição deste período é que há uma característica terrível, cheia de si e orgulhosamente santa. O seu sentimento, ostentando uma imagem que não corresponde à realidade. Quando o capítulo 3 de Apocalipse, verso 17, diz: e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Assim como Israel corria o risco de abandonar a sua torre de vigia, a mornidão espiritual nos torna passíveis de fazer o mesmo hoje. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5, verso 3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É importante estarmos atentos aos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo à Terra. Contudo, ainda mais importante é fazermos parte do restante, do remanescente, que estarão prontos para este dia. Este descreve o capítulo 12 de Apocalipse, verso 17. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Queridos, as promessas de Deus são seguras e fiéis. Pode crer, nenhuma delas falhou. Ele prometeu: venho sem demora. Esforçai-vos, pois, muito em jamais permitir que esta esperança esmoreça em nosso coração, no meu e no seu coração. Vigiemos e oremos. Amém. Deus seja louvado, por sua palavra a nós trazida hoje, e fique com este pensamento. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Que este profundo apelo de Josué, antes de sua morte, possa também refletir em nossas vidas hoje, para cada um de nós, em nossa caminhada rumo ao céu. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo teu cuidado, sua proteção.
Obrigado por um novo despertar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama de maneira incomparável. Não podemos nem calcular. Podemos, Senhor, ter certeza que através do seu grande sacrifício, a sua morte na cruz, aquilo que era impossível para nós, o Senhor fez, cumpriu e pagou tão grande preço. Queira, Senhor, portanto, nos ajudar em nossa jornada, em nossas lutas diante do pecado que nos rodeia. Dá-nos, Senhor, um coração disposto, transformado para fazer a sua vontade. Continue nos guiando nesta jornada bíblica diária de estudo, de aprendizado e de comunhão contigo e com tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui e tenham todos um ótimo dia. Lembrando que se você puder apoiar este projeto, deixe o seu comentário, compartilhe e se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal da Jornada Bíblica. Um grande abraço, tchau, tchau.